Olá, amigos, aqui é a Aniette. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. Agradeço a você que está acompanhando desde o início, para você que ainda não, que está começando agora, assista os outros vídeos, é bacana, porque daí eu também nunca li o Livro do Espírito todinho, então para mim é uma novidade também estar lendo junto com vocês. E estou seguindo a minha intuição, né? Aquela intuição assim, vamos ler o Livro dos Espíritos e tem alguns amigos que também gostariam, então estamos juntos. Mas uma hora especial para mim de prece às 15 horas. Então, às 15 horas é a hora da misericórdia. Sempre foi para mim este momento um horário de misericórdia. E quando algum fato ocorre com alguém que solicita prece, então nós somos um grupo e fazemos orações das preces de cada 3 horas, inclusive às 15 horas. Mas tem um grupo que faz as vibrações às 22 horas. Então, escolha seu horário de prece. Mas o importante é estarmos juntos, porque quando estamos juntos, a força, né, do bem, do amor, bem maior. Graças a Deus. Mas vamos ler hoje, estamos lendo o capítulo 3 do livro primeiro, e vamos ler a questão 59. Ela é muito grande, então nós vamos dando umas pausas. Sobre as considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. Muito bonito esse parágrafo, esse momento todo, a questão 59. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada aos espíritos confirma a opinião admitida há longo tempo pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se pode fazer a essa teoria é que está em contradição com o texto dos livros sagrados, mas um exame sério faz reconhecer que essa contradição é mais aparente que real e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. A questão do primeiro homem, então ele estava falando em relação à questão sobre Adão, porque esse parágrafo, esse capítulo, o capítulo 3, quando ele chega ao momento, ele começa a falar sobre o povoamento da terra e Adão. Então, e que Adão não foi o primeiro homem, nem o único, mas ele é um sobrevivente de uma geração que sofreu um cataclisma, quando o planeta sofre um cataclisma. Então, ele está falando exatamente isso. A questão do primeiro homem, da pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu, em certa época, de tal forma oposto ao texto sagrado, que não houve tipo de perseguições que essa teoria não tivesse servido de pretexto, e, todavia, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo, hoje, ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. Então, aqui diz que sempre isso foi muito contestado, mesmo com as respostas dos espíritos, porque você dizer que a Terra não surgiu com Adão e Eva, então isso, né, isso está na Escritura Sagrada. E aí diz como não foi Adão e Eva que o primeiro homem da Terra. Então, aí muito contestado, né? Já foi muito contestado também. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época em torno de 4.000 anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existiria. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. Eis a formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando provado que os 6 dias da criação indicam períodos, cada um podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada, é um fato também constante como aquele do movimento da Terra e que a teologia não pode se recusar a admitir, prova evidente do erro em que podem cair os que se têm
a letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Então, também muitos dizem que a Terra não tinha movimento antigamente, que a Terra era plana. Então, né? Então, muitos morreram na fogueira, Nicolau Copérnico, vários lá morreram porque disseram que a Terra tinha girava, que a Terra era redonda. E então, né? Contradizendo vários momentos que já a Igreja já trazia. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos apareceram em sua superfície, e essa ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não. Então, criação em 6 dias, no 7º dia descansou, não. Foram milhões de anos, né? Então, isso é simbólico. Não, evidentemente seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer-se a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, não-la mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme às noções que temos de poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de se cumprir sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo nisso, com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior à aparição do homem, atendendo que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas qualquer traço de sua semelhança, nem de animais da mesma categoria sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode ocorrer que em um momento para outro se adquira a certeza material dessa anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, sob esse ponto, como sobre os outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é de se saber se o cataclismo geológico é o mesmo a que constitui Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite mais confundi-los, e do momento em que se encontrem os vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra as evidências não há raciocínios possíveis, e seria preciso aceitar esse fato como se aceitou aquele do movimento da Terra e dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, é ainda hipotética, mas eis aqui o que o é menos. Admitindo-se que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.650 anos depois toda a raça humana foi destruída, à exceção de uma só família, disso resulta que o povoamento da Terra data de Noé, quer dizer, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram do Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo se levar em conta a cronologia de certos povos que remontam a uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois,
do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países então conhecidos, supondo-se que os outros não o fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças vem ainda em apoio dessa opinião. O clima e os costumes produzem, sem dúvida, modificações dos caracteres físicos, mas se conhecesse até onde podem chegar as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova que há entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas que aquelas que podem o clima produzir. O cruzamento das raças produz tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os produz. Apenas cria variedades. Ora, para que houvesse cruzamento de raças, era preciso que houvesse raças distintas. E como explicar sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, ainda próximo? Como se admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé se transformaram ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, ao contrário, em se admitindo a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assimilada. Que as origens são diversas, que vivendo há 6.000 anos, Adão tenha povoado uma região ainda desabitada. O dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, tendo-se em conta, enfim, a forma alegórica particular ao estilo oriental e que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Quanto conhecimento! Nossa, lindo, lindo, lindo. Principalmente este último parágrafo, mostrando bem, né, que no aspecto de Noé, quando eu falo que Noé levou um casal de cada animal lá dentro. Às vezes eu brinco e falo para as pessoas assim, gente, ele tinha ração para todo mundo? Gente, o que ele fazia com o cocô de todos os animais que estavam dentro? A gente tem alguns animais de estimação, a gente tem que tomar conta dentro de apartamento, dentro de tudo. Então, vocês imaginam. Então, eu falo para as pessoas, olha, eu acho que a Arca de Noé, olha, era DNA, então era um grande laboratório, um DNA de tudo. Mesmo assim, aqui mostra, mesmo que tenha um tronco comum a todos, não teria condições de tantos, então teriam vários, né? Vários diferentes, já tendo vários diferentes. Então, mostrando que algumas religiões datam o início do homem, né? De um Adão, aqui, já que existiu um Adão que deu início, porém vai muito mais longe do que as datas que a gente tem conhecimento, né? E hoje as descobertas dos fósseis, tudo a gente vê. Então ele fala aqui num cataclisma, assim, como Noé, né? Como naquela situação, mas ele fala num outro cataclisma geológico, né? Que muita coisa mudou. E a gente sabe dos dinossauros, né? Como que os dinossauros saíram daqui, sumiram daqui. Então é um cataclisma geológico também. Então, vários momentos passou o nosso planeta, mas que teve sim um ser humano, um ser que deu origem, né? Muito interessante já de um povo
E ele restou aquele Adão, que foi ainda continuando mais um povo menor, né? Em vários pontos do planeta. Mas vamos continuar lendo que nós estamos aprendendo. Gratidão por vocês estarem juntos, estamos aqui. Vamos fazer uma prece para encerrarmos o nosso estudo. Releiam mais vezes, porque cada um vai ter um entendimento de acordo com os elementos que possui, né? Gratidão a todos por estarmos juntos. Meu Jesus e meu Deus, busquei o Senhor e Ele me ouviu, e me livrou de todos os males, de todas as maldades, de todas as tentações, da inveja, perfídia de meus inimigos e incompreensão de meus semelhantes. Por isso mesmo o amor divino me cerca e me dá paz, saúde, confiança, e me diz caminho. O Senhor teu Deus mostrou-te o caminho. O Senhor te abriu nova porta para a vida, nova senda para o trabalho, nova senda para o progresso, para a vitória. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo a todos.